Parte 2 de O Mundo Sombrio de Sabrina chegou e, diferente da primeira parte, essa veio com somente 9 episódios de 55 a 60 minutos cada um, e eu ainda tô meio em dúvida de qual parte que eu gostei mais, da primeira ou da segunda. Esse vídeo contém, sim, spoilers da temporada, então se você ainda não terminou os 9 episódios, por favor, não assiste esse vídeo. Vai terminar e depois você volta aqui. A temporada se inicia com a Sabrina tentando se afastar um pouco do lado mortal da sua vida. Depois que ela assina lá o livro da besta, ela decide ficar full time na academia de bruxos, deixar um pouco de lado Baxter High, não ver os amigos mortais mais com tanta frequência, e isso tudo porque ela fica com medo do momento em que o Senhor das Trevas vai chamar ela para fazer alguma coisa e que essa coisa que ele possa pedir possa afetar as pessoas ao seu redor, né? Ela já começa na academia botando para quebrar, quebrando padrões, competindo lá com o Nick para ser líder dos estudantes, uma posição que de acordo com as regras só poderia ser ocupada por um homem. O padre Blackwood não fica muito feliz, ele já começa a demonstrar o desgosto que ele tem pela Sabrina ali, porque ele faz o possível para dificultar a vida dela, né? O que na verdade pode nem ser somente um desgosto pela Sabrina em si, mas sim pelo fato dele ser um cara que tem uns valores e princípios muito complicados, muito contrários aos valores e princípios da própria Sabrina, e por isso tem bastante conflito entre eles. Por falar em conflito, conflitos da temporada. O principal deles, é claro, era se a Sabrina iria ou não seguir o caminho das trevas. Se ela iria começar a fazer as vontades do Lorde das Trevas. Isso é uma coisa que a gente ficou se perguntando no final da primeira parte, e principalmente quando saiu o trailer da segunda parte, que aquele trailer dava um pouco a entender de que ela ia fazer, né, as vontades dele. Mas não foi exatamente assim. Ela até teve alguns momentos em que ela ia seguir a vontade do Senhor das Trevas, depois dele ficar perturbando muito a vida dela, mas acabou que ela não fez nada. Isso se estendeu até o último episódio, até o final dessa parte 2, ela se recusou a fazer as vontades dele. O que prova pra gente que, apesar dela ser quem ela é, provavelmente ela nunca vai ser Dark Sabrina, ao que tudo indica, né? Um outro conflito da temporada é o da Lilith, aquele demônio que tá dentro do corpo da professora da Sabrina, que vê o seu lugar ao lado do Lorde das Trevas sendo tomado pela Sabrina sem que a própria Sabrina saiba disso. Nessa parte a gente entende melhor quais são os planos do Senhor das Trevas para Sabrina e o envolvimento da Lilith com isso, o que ele quer que ela faça com a Sabrina, que é a tal da profecia, né? Então ela tava lá constantemente falando no ouvido da Sabrina, manipulando ela para ela fazer todos os passos da profecia, tudo de acordo com o que o Lorde das Trevas queria. Isso é claro, sem que a Sabrina soubesse, porque afinal a Sabrina confiava demais nela. Mas quando a Lilith se ligou que no final de tudo quem ia ser rainha ao lado dele ia ser a própria Sabrina e não ela, como ele havia prometido pra ela milhares de anos atrás, ela virou a mesa do jogo rapidinho e começou a agir contra ele, tramar contra ele pelas costas dele. Nessa parte, alguns personagens tiveram um aprofundamento bem maior, como por exemplo o Nick. A gente conheceu mais sobre o passado dele, em relação à família dele, conheceu a familiar dele, que é aquele lobisomem que acabou morrendo, e a gente conheceu um lado bem mais frágil do Nick, ao invés daquele garanhão seguro de si que a primeira temporada mostrava. Não é temporada, é parte, caralho, é parte. Parte 1, parte 2, não é temporada, por favor. Outra pessoa que ganhou mais aprofundamento foi Suzy, que não é mais Suzy, é Theo, porque ele é trans, então a gente acompanhou aí toda essa transição dele. No estilo de vida, ele mudando de um nome feminino para masculino, mudando o estilo de roupa, mudando o cabelo, contando pro pai. A própria Lilith, que é quem tá no corpo da professora da Sabrina, a gente acaba conhecendo bem a história dela, entendendo por que ela é tão devota ao Lorde das Trevas, como começou a história deles e por que ela faz tudo que ele manda em relação a Sabrina. E entender tudo isso, toda essa parte, todo esse passado da Lilith, realmente foi essencial pra gente entender todas essas tramas dessa parte da série. E da Sabrina em si, a gente também conhece mais do passado dela nessa parte da série, que também foi essencial para entender tudo que tá acontecendo nessa parte e entender a cisma que o Senhor das Trevas tem com ela. A gente acaba finalmente sabendo o motivo daquilo tudo. Os amigos mortais da Sabrina se envolveram muito mais com o lado bruxo da vida dela nessa parte, o que eu achei super legal. É muito divertido ver aquele mundo novo todo para eles, como é tudo estranho para eles, e ver eles se adaptando a todas aquelas coisas e tentando ajudar a Sabrina da forma como eles podem. Nessa parte são introduzidos na série outros seres como anjos e lobisomens. E eu juro pra vocês que eu me senti assistindo Supernatural, assistindo o Mundo
Sombrio de Sabrina. Ainda mais lá pro final, com aquela história da profecia, do apocalipse com a Lilith. Gente, igualzinho a 5ª temporada de Supernatural. Quem assiste Supernatural vai concordar muito comigo nesse momento. Só teve uma coisa que me incomodou na história, que na verdade pra mim ficou meio que faltando. Eu não sei se tá planejado colocar isso, se vai entrar alguma coisa assim mais pra frente, ou se eles realmente vão colocar alguma coisa em relação a isso na série. Mas a série mostra o diabo, mostra demônios, mostra anjos, mas em momento algum mostra Deus ou mostra alguém fazendo um questionamento que seja em relação a Deus. Eu não sei se ia casar com a história, se ia ficar legal, mas é que eu realmente me peguei pensando, cara, ninguém ali, com tudo aquilo que tá acontecendo, para e pensa, cara, e Deus? Acho que eu posso ter me deixado levar pela onda de Supernatural, de tá parecido com essa parte de Supernatural, e lá em Supernatural as pessoas se perguntam em relação a Deus, se questionam, e ele aparece, inclusive, que afinal também era a parada do apocalipse. Aparece depois, mas aparece. Talvez seja por causa dessa comparação que eu acabei fazendo na minha mente, que eu senti falta disso, mas eu precisava trazer esse questionamento aqui, porque é realmente estranho você parar e pensar na história e pensar que ninguém se questiona em aonde está Deus naquele negócio todo, aparecendo tantas outras criaturas, anjos, inclusive. Anjos aparecem. Quem foi que mandou os anjos? Ninguém pensa nisso, ninguém questiona, sei lá. Pensei, veio na minha cabeça. Quero saber o que vocês acham em relação a isso. Deixa aqui embaixo nos comentários. Ai, gente, eu acho tão engraçado como eles colocam os nomes das coisas da Igreja da Noite ao contrário. Eu já tinha até comentado sobre isso no meu vídeo da parte 1 de O Mundo Sombrio de Sabrina. Mas aqui nessa parte 2 eles colocaram novos elementos. É antipapa, vai pro céu ao invés de vai pro inferno. É dama de desonra. Eu adoro esses detalhes da série, eu acho eles super criativos. Casais formados nessa parte da série. Temos Padre Blackwood e Tia Zelda, que se casaram não por amor, mas por comodidade e poder. Ainda bem que no final esse casal se desfez, porque ninguém merece Tia Zelda com aquele traje. Harvey e Ross, eu acho que o casal mais polêmico dessa parte. Era um casal que a gente meio que já sabia que ia acontecer por causa do trailer. O trailer expôs muito bem isso, a nossa cara se esfregou. E vou falar assim, eu nunca quis a Sabrina com Harvey, eu sempre fui 100% Team Nick. Mas isso não quer dizer que eu ache Harvey e Ross um casal legal. Sei lá, o cara é ex-namorado da amiga dela e ele também ainda é amigo dela. Eu achei que ficou uma situação estranha, eles não têm química, não ficou legal. Não gostei. A única coisa boa que saiu desse relacionamento do Harvey com a Ross foi que isso foi meio que o empurrão que faltava da Sabrina para o Nick. Ver que ela não teria mais nada com o Harvey fez com que ela finalmente se abrisse pro Nick. Não em todos os sentidos, como a gente já sabe. Tia Hilda e seu namorado não muito normal, que tem um demônio dentro dele, que eu esqueci o nome do cara agora, mas eu acho eles bem fofinhos juntos. E finalmente o casalzão da porra, Sabrina e Nick, que eu shippo desde o começo. Por mais que eu shippasse Sabrina e Nick, eu sempre tive em mente que seria assim, ela pode até terminar com o Harvey, mas eu não acho que ela vá se apaixonar de verdade pelo Nick. Eu acho que ela vai ficar com o Nick porque acha ele legal e porque sabe que não vai ter mais nada com o Harvey. Mas amor mesmo, acho que ela nunca vai ter pelo Nick. E foi aí que eu me surpreendi, porque ela realmente se apaixonou pelo Nick e eu gostei muito disso. Eles formam um casal tão legal em todos os aspectos. Eles têm uma química muito foda. O que eu não gostei foi a sacanagem que eles fizeram com a gente, do Team Nick, no final. Primeiro, o fato do Nick ter se aproximado da Sabrina porque o Lorde das Trevas mandou ele se aproximar. Já fiquei um pouco decepcionada. E segundo, no final, o Nick ter abrigado o Lorde das Trevas no seu corpo e ido para o inferno para manter ele lá dentro. Fiquei chateada demais com essas coisas. Eu queria o Nick ali do ladinho da Sabrina. Aí vocês me afastam ele, sacanagem. Mas gostando ou não de como as coisas terminaram, esse final fez o Nick se mostrar um personagem muito mais foda. E mostrou muita sinceridade da parte dele em relação ao sentimento dele pela Sabrina. Ele fez tudo o que ele podia para ajudar e no final ele se sacrificou para ajudar todo mundo. Esse é o cara. Volta logo, Nick, por favor. Em relação à ação nos episódios, que eu acho que isso foi uma coisa comentada bastante na primeira parte, que teve gente que achou um pouquinho lento. Pra mim, a ação de verdade começa a partir do episódio 6. Não é que eu tenha achado os primeiros 5 episódios chatos, não é isso. Mas a ação mesmo, confrontos, bruxarias maneiras, coisas legais acontecendo, etc.,
Pra mim é a partir só do 6º mesmo. Mas lá pro final, quando a galera é atacada lá na academia de bruxos e a Sabrina morre e volta toda poderosa, é a partir daí que a gente começa a descobrir as principais coisas em relação ao passado da Sabrina, as mais importantes. A gente descobre então que ela é filha do Senhor das Trevas e não do Edward. Vou falar, não sei se eu engoli isso não. Tem cara de ser verdade. Afinal, pro Senhor das Trevas cismar tanto com a cara dela, ela tinha que ter alguma coisa de muito especial. Mas ela ser filha dele, eu não sei porquê, mas eu ainda não consigo acreditar 100%. Parece sim que é verdade, mas eu aqui dentro não consigo acreditar 100%. E no final mesmo, em que o Nick pega o Senhor das Trevas e coloca dentro do corpo dele e vai pro inferno e começou a chover. Por favor, ignore o barulho da chuva. E a Lilith vai junto, tanto para segurar essa situação lá, quanto para reinar como rainha nova do inferno. E no final do episódio, a gente já vê a Sabrina começando a planejar a ida dela com a galera lá pro inferno para tentar trazer o Nick de volta. E eu vou dizer que bom que terminou com ela dizendo isso, porque seria muita sacanagem eles deixarem o Nick lá, esquecerem, sei lá, e botar outra trama na série, esquecer do Nick. Seria sacanagem. E eu gostei que eles já deixaram claro pra gente que essa será a trama da parte 3, a Sabrina tentando pegar o Nick de volta, tentando arrumar algum outro jeito ou de aprisionar ou de matar o Senhor das Trevas. Pra concluir, eu gostei bastante dessa segunda parte, não foi arrastada, não foi repetitiva, foi interessante e trouxe bastante coisa nova. Ou seja, com certeza verei a parte 3. Parte 3 e parte 4 já foram confirmadas pela Netflix e assim que eles liberarem um trailer, eu trago um vídeo aqui pro canal com análise de trailer e as minhas expectativas para a próxima parte. Até lá, me conta aqui embaixo qual das duas partes você gostou mais, da primeira ou dessa segunda, e se você é Team Nick ou Team Harvey. Me segue lá no Instagram também para você ficar ligado sempre que sai vídeo novo aqui no canal, que é @KateGinger. Beijinhos e até a próxima.